Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 4 de outubro. Hoje é quarta-feira. A igreja nos convida a celebrar a memória de São Francisco de Assis. Ele é religioso, fundador, pai da ecologia, homem de grande esmero, que procurou dedicar a sua vida no grande aprofundamento dos conselhos evangélicos. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos e irmãs, a exemplo de São Francisco de Assis, também orientar a nossa vida, o nosso coração para o Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixai-me primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me de meus familiares. Jesus respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato de hoje. Francisco nasceu na Itália em 1182 e lá faleceu em 1226, após ter participado da guerra entre burgueses e nobres. Passou por intenso processo de conversão, pôs-se a serviço dos mais pobres, cuidou de pessoas portadoras de hanseníase e vivia em constante harmonia com a Mãe Natureza. É patrono da ecologia e dos animais, a exemplo do pobrezinho de Assis. Neste dia em que se conclui o tempo da criação instituída pelo Papa Francisco, proponhamos-nos dedicar total cuidado à criação e aos mais desprotegidos de nossa sociedade. Então, que São Francisco de Assis seja para nós esse modelo, para que possamos, amados irmãos e irmãs, consumir a nossa vida por amor a Cristo. O Evangelho, amados irmãos e irmãs, fala desse desapego, desta total entrega ao Senhor. Nós vemos aqui que há um anúncio de disposição a seguir o Senhor, para onde quer que Ele for. Contudo, nessa mesma proposta, aparecem inúmeras desculpas. A primeira, amados irmãos e irmãs, antes de desculpa, primeiro nosso Senhor Jesus Cristo apresenta as dificuldades do seguimento. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, há dificuldades, há desafios. No segundo momento, é Jesus quem chama. Jesus diz: segue-me. E este respondeu: deixa-me primeiro enterrar meu pai.
Amados irmãos e irmãs, isso era um preceito, era uma lei, era uma realidade de dignidade para o povo de Israel, enterrar os seus mortos e, sobretudo, se tratando do Pai, ainda mais. Mas olha o que Jesus diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O que isso significa? Muitas vezes, amados irmãos e irmãs, na inconstância da nossa vida, nos apegamos a realidades que estão estéreis, realidades que não promovem de fato o encontro com o Senhor. E colocamos inúmeras desculpas para não poder seguir Jesus. Por isso, o Senhor diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que não são capazes de abraçar a fé, aqueles que não querem a mudança de vida. Um terceiro diz a Jesus: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir dos meus familiares. E Jesus então diz daquele que põe a mão no arado e não é convidado a olhar para trás, pois não estará apto ao reino de Deus se assim o fizer. Me recordo muito, a partir dessa fala de Jesus, o povo de Israel que sai do Egito e na caminhada no deserto sentiam saudades da vida antiga, sentiam saudades das cebolas do Egito. Quantas vezes nós, no nosso caminho de conversão, na nossa entrega amorosa ao Senhor, vamos sentindo saudades da vida passada. Que o Senhor nos ajude e que sejamos firmes para não voltar à vida anterior, mas que possamos viver de forma viva, presente e convicta a graça de seguimento ao Senhor Jesus Cristo, como fez São Francisco de Assis. O Salmo diz: que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Então que o Senhor nos ajude a não nos esquecermos dele, porque na instabilidade dessa vida, nas correrias e nas angústias, podemos deixar o Senhor de lado. Então que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que São Francisco de Assis interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.